Vamos lá então, galera. Ó, a era napoleônica a gente viu nas duas últimas aulas que ela é dividida em três períodos importantes, né? Então decorem isso na cachola de vocês para a vida, né? Período do consulado, período do império e o período do governo dos 100 dias. São esses três períodos da chamada era napoleônica, que começa com os desdobramentos finais da Revolução Francesa, ou seja, 1700 e a gente coloca ali 99, né, que é o finalzinho dos 10 anos de Revolução, até o ano de 1815. Esses 16 anos é o chamado 16 anos da Era Napoleônica. Parece que foi grande, né, enorme, né, que durou bastante tempo, mas não foi tanto tempo assim, se a gente for colocar em termos práticos. Inclusive no Brasil, quando a gente estuda o governo de Getúlio Vargas como presidente do Brasil, o governo Vargas durou mais tempo no Brasil que o governo de Napoleão na França, né? Só para a gente ter esse comparativo, mesmo que seja de períodos históricos diferentes. Tá bom? Então, recapitulando, no finalzinho da última aula, a gente viu durante o Império Napoleônico, que no finalzinho desse período, né, as principais nações europeias ali, a Áustria, a Prússia, a Inglaterra, a Rússia, todas elas vão se juntar para tentar frear um pouco o avanço napoleônico, né? Porque Napoleão estava invadindo, conquistando todo o território europeu. Então, as principais nações europeias vão se juntar e formar uma aliança para enfrentar Napoleão, né? E após uma batalha, então Napoleão vai ser preso e enviado para a ilha de Elba, onde ele vai ficar exilado. Fica exilado, você é expulso do seu país, né, da França, e você é preso numa ilha. Ele só vai aceitar ficar preso na ilha de Elba porque ele teve direito à autonomia naquela ilha. Então ele meio que era o governante da ilha de Elba, né? E ele recebia um salário, né, de preso político da França. Então a França pagava um salário para ele lá na ilha de Elba, para ele permanecer por lá, se alimentar e tudo mais, tá bom? Só que Napoleão não ficou preso na ilha de Elba, dormindo, descansando, lendo livros, assistindo Liga dos Campeões ou assistindo o jogo do Vasco. Não, nada disso. Napoleão ficou na ilha de Elba se preparando para tentar um dia retomar o poder na França. Então ele estava ali trabalhando uma forma de poder retornar, fugir da ilha de Elba, chegar na França e assumir o poder novamente, tá bom? Lembrando que eu disse para vocês nas últimas aulas que a figura de Napoleão ele é uma figura muito importante para o francês. Por qual motivo? Porque ele foi um grande conquistador, foi um dos maiores políticos, vamos dizer assim, né, generais da história francesa. Então, a população francesa cultua muito a figura de Napoleão, inclusive na época que ele existia. Então, boa parte dos franceses apoiavam muito a figura de Napoleão Bonaparte. Então, ele não era odiado pelos franceses, né, ao ponto de nunca poder voltar, retornar ao país. Não. Boa parte da população francesa queria o retorno de Napoleão. Quem é que não queria o retorno de Napoleão? A figura dos herdeiros de Luís XVI, que queriam restituir a monarquia francesa, né? Lembrando que a França era uma república transformada em império napoleônico, né? A partir do momento que Napoleão deixou o governo da França, a França retornou um sistema republicano. Só que a família de Luís XVI, que foi decapitado, guilhotinado na Revolução Francesa, né? Seus herdeiros, queriam retomar então esse poder político na França, né? Que vai ser blindado então para que Napoleão não chegasse ao poder novamente. E aí começam então os desdobramentos do governo dos 100 dias, né? O que vai acontecer? Acho que eu tenho que clicar aqui para ele ir para frente. Aí, foi. O que vai acontecer então? Na França, Luís XVII, no caso, aí já vai ser o irmão, 18, desculpa, tá? O irmão vai ser o que era o irmão do rei decapitado na Revolução Francesa, vai assinar em maio de 1814 o chamado Tratado de Paris. E o que era o Tratado de Paris? Era um tratado que restabelecia as fronteiras francesas de 1792, ou seja, as fronteiras da França na época da Revolução. Na época da Revolução Francesa, a França não estava invadindo nenhum país europeu. Logo, esse Tratado de Paris está estabelecendo que as fronteiras da França voltam a ser somente as fronteiras da França, aquele país minúsculo lá no centro da Europa. Então, os outros países que o Império Napoleônico havia invadido, que tinham se tornado território francês, deixavam de ser território francês, tá bom? O novo governante, então, aí a gente está falando da figura de Luís XVIII, né? Foi visto por muitos setores da sociedade francesa como uma imposição da coligação estrangeira que havia vencido Napoleão. Então, muito se discutia que Luís XVIII só retomou o trono na França, né? Então, perpetuando um pouco assim aquele poder político da família de Luís XVI, porque foi uma pressão externa da França. Então, ou seja, o rei da Inglaterra, os reinos ali da Prússia, da Rússia, haviam se juntado, configurado uma aliança política
para fazer com que Luís XVIII assumisse o poder na França, para assim estabelecer e manter uma harmonia, vamos dizer assim, política naquele continente. Então, muita gente interna na França criticava bastante essa figura de Luís XVIII que estava no trono, que diziam que ele era um rei que estava governando para outros países, né? Então, muitos vão temer que a restauração da dinastia dos Bourbon, que é a família de Luís XVIII, né, e da antiga aristocracia, promovesse um retrocesso e a supressão de conquistas revolucionárias, ou seja, o medo era de que a França voltasse a ser o que ela era antes da Revolução Francesa, ou seja, uma sociedade aristocrática, onde o rei e a corte viviam no luxo, esbanjavam o luxo, e o povão, o terceiro estado, que, né, conquistou direitos durante a Revolução, retornasse àquele status quo que era antes da Revolução, ou seja, de pobreza, miséria, fome e tudo mais, tá bom? Enquanto isso, o que Napoleão estava fazendo? Ele estava lá na Ilha de Elba, né, como eu falei para vocês, ele não estava assistindo só a Liga dos Campeões e o jogo do Vascão. Ele estava articulando mecanismos, estratégias, como um grande estrategista que ele foi, né, uma forma, né, sobre que ele pudesse retornar ao poder na França, né? Então ele vai se manter informado sobre a situação política vivida na França, né? E com isso, então, ele vai se dedicar a organizar uma forma de retomar retomar o poder francês, né? Então, após 10 meses de exílio / prisão, né, o descontentamento dos franceses com a monarquia, ou seja, como eu disse para vocês, os franceses não estavam gostando da figura de Luís XVIII que haviam sido postos no trono, né, para governar a França naquele sentido, né? Então, ou seja, por causa do descontentamento de parte dos franceses com a monarquia e a própria situação financeira de Napoleão, que vivia recebendo, que havia sido prometido receber uma pensão, só que essa pensão não estava sendo paga, né, foram suficientes, então, para que a figura de Napoleão pudesse retornar à França e retomar o poder, né? Então, ao chegar ao país, ele vai fugir da Ilha de Elba, né, vai pegar a embarcação, retornar à França, e ao chegar ao país, né, retornar ao país, ele vai ser aclamado por grande parte da população. Então, ele volta como se fosse aquela volta do herói, que havia sido expulso, havia sido preso, e do dia para a noite, então, ele é coroado como um grande herói, como o retorno de um grande líder, né? Então, com isso, Luís XVIII vai sair da França, né? Vai fugir, porque provavelmente ele acabaria sendo preso por tropas napoleônicas, então ele foge da França, e Napoleão assume o governo sem dificuldade nenhuma. Então, ele não vai precisar pegar em armas, ele não vai precisar começar a declarar guerra, nem nada do tipo, tá bom? Contudo, o exército napoleônico não foi suficiente para vencer as forças inimigas. Vamos lembrar, Inglaterra continuava sendo uma grande rival da Alemanha, juntamente com a Rússia, com a Prússia, tá bom? A Áustria, então vários países ali da Europa que tinham medo de enfrentar Napoleão, de serem invadidos por tinham medo de serem, né, invadidos por Napoleão, então vão se juntar e formar essa coligação, que era a mesma coligação que já havia sido formada durante o Império Napoleônico, só que antes eles não eram fortalecidos, porque eles haviam sendo rendidos, né, pelas forças napoleônicas. Só que agora não. Cada um desses países tinha um exército próprio, tinha uma liderança própria, tinha um general próprio. Então essa coligação estava fortalecida nesses sentidos. E liderados pela Inglaterra, que tinha um grande general, tá bom? Me foge o nome agora do general inglês que foi líder da tropa inglesa na Batalha de Waterloo, tá bom? Mas eu sei que a estátua dele hoje está numa das principais praças da Inglaterra, né? Lá em Londres, lá. Em homenagem a ele, né? Tem uma grande estátua em homenagem a ele, tá bom? Era um nome tão fácil, mas eu esqueci, tá bom? Mas, bom, vamos seguir então. As tropas napoleônicas não vão ser suficientes, então, para enfrentar essa coligação. Então, depois de apenas 100 dias de governo, ou seja, Napoleão foge da Ilha de Elba, chega na França e assume poder. Esse poder vai durar 100 dias, esse governo vai durar 100 dias, ou seja, 2 meses e alguns dias, né? Depois de 100 dias de governo, Napoleão vai ser definitivamente derrotado na chamada Batalha de Waterloo. Decorem esse nome, tá? Waterloo, Batalha de Waterloo. O que era Waterloo? Era uma região que ficava ali entre a Bélgica, era na fronteira da Bélgica, acho que é a Hungria, né? Ali na fronteirazinha. Então é o nome de uma região que fica localizada principalmente na Bélgica, tá bom? Tem um filme, tem várias ilustrações sobre a Batalha de Waterloo, né? Que assim, Napoleão sempre foi um exímio estrategista. Então vencer em campo de batalha era muito difícil, porque era uma coisa que ele sabia fazer muito bem. E aí as tropas napoleônicas só vão perder a Batalha de Waterloo por causa do formato que era a região onde ocorreu a batalha. Tem que lembrar que essa é aquela época, galerinha, que as batalhas eram com horário marcado, tá bom? Que dizia fogo e as tropas iam correndo para se encontrar.
Então, não era uma guerra hoje em dia moderna, que você surpreende o inimigo, o adversário, que você ataca sem vamos dizer assim, ó, sem ter uma grande defesa contra você. Hoje não, hoje em dia é esse modelo de guerra, né? Naquela época não, naquela época as batalhas eram com horário marcado, então era muito desonroso você atacar uma tropa adversária sem avisá-la, sem comunicá-la, né? Então o chamado ataque de surpresa era muito condenado. Por isso que se vocês assistirem muitas séries e filmes da Idade Média e início da Idade Moderna, que é esse período que a gente está falando, da Idade Moderna, desculpa, com o início da Idade Contemporânea, que é o que a gente está falando, se vocês verem muitos filmes, livros dessa época, vocês vão ver que boa parte dessas batalhas eram desse modelo, tá bom? Quando é que o sistema de guerra vai mudar? Com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai inaugurar um sistema novo de guerras, de batalhas, de movimentação de tropas. Então é um marco na história, é por isso que a gente estuda tanto a Primeira Guerra Mundial. Talvez a Primeira Guerra Mundial, em termos bélicos, ela é mais importante até do que a Segunda Guerra Mundial. Só que em número de participantes, número de mortes, a Segunda Guerra foi bem maior. Mas como inaugurar algo novo em batalhas, a Primeira Guerra, nesse sentido, vai ser mais importante, tá bom? Então, qual é a batalha que marca o fim da Era Napoleônica? A Batalha de Waterloo, que ocorreu em 1815. Com isso, Napoleão ele vai ser preso, tá bom? Luís XVIII vai reassumir o trono, ele havia fugido da França para não ser preso, né? Ele volta para a França, reassume o trono e Napoleão vai ser preso e exilado, só que agora em outra ilha, não mais na ilha de Elba, e sim na ilha de Santa Helena, tá bom? A ilha de Santa Helena, aqui tem uma foto, né, da Batalha de Waterloo, né? Então as tropas francesas guerreando com as tropas alemãs, inglesas e tudo mais. Aqui nós temos uma ilustração sobre a figura de Napoleão nessa última batalha de sua vida, tá bom? E já demonstrando onde ele vai ficar preso, né? Aqui a gente tem ao sul, aqui parte de baixo aqui da imagem, nós temos Santa Helena, né? A ilha de Santa Helena, onde ele vai ser preso e vai acabar morrendo em 1821 com 51 anos de idade, tá bom? A ilha de Santa Helena fica aqui no meio do Oceano Atlântico, né? Então ele vai ser enviado para um lugar bem distante para não correr o risco de fugir novamente da ilha e reassumir o poder na França, tá? E aí, teorias da conspiração. Dizem que Napoleão não morreu de causas naturais, que ele foi envenenado na ilha de Santa Helena. Só que isso não é oficial, né? Tem que lembrar que a medicina do século XIX não é a mesma medicina do século XXI. Hoje seria facilmente você descobrir se uma pessoa foi envenenada ou não. Naquela época era meio difícil, tá bom? Como eu disse para vocês, né? Que eu ia mostrar na última aula, o túmulo onde Napoleão está enterrado hoje é um grande marco, né, um grande monumento histórico na França. Então, se algum dia, e eu sei que com certeza, se Deus quiser, todos nós, alguns de nós, a gente vai conseguir ir na França ainda um dia, porque é um país que eu quero visitar muito também, o túmulo de Napoleão é um grande monumento histórico. E um outro grande monumento histórico que foi construído a pedido dele foi o Arco do Triunfo, tá bom? Que hoje fica lá, que talvez depois da Torre Eiffel, é o monumento histórico da França mais visitado, mais fotografado, em sua história, tá bom? Assim como também esse monumento aqui que eu esqueci qual é o nome disso. Tem um nome específico para quando tem isso. Não é farol, tá? É esse negócio quando é pontudo assim. Tem até lá em George Washington também. Eu esqueci que tem até no filme do Homem-Aranha, quando o Homem-Aranha, aquele primeiro Homem-Aranha, então tem um negócio desse. É o mesmo nome, mas eu esqueci agora. Foi construído também a pedido de Napoleão. Bom, o que vai acontecer então? 1815 marca o final da vida de Napoleão, então tem a Batalha de Waterloo, e com isso a gente vai ter o Congresso de Viena, que aí vai ter uma importância grande. Porque no Congresso de Viena, né, quando Napoleão ainda estava na Ilha de Elba, né, representantes da Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria e os outros estados europeus, eles vão se reunir na cidade de Viena, na Áustria, em setembro de 1814. Né? A gente ainda está falando isso no período antes da prisão e morte na Ilha de Elba, né? Então, os objetivos gerais do Congresso de Viena, galera, era reorganizar as fronteiras da Europa e definir medidas para garantir a estabilidade política do continente. Qual era o medo dos países europeus? Que aparecesse outra figura igual a Napoleão, né? Napoleão vai ser esse imperador francês que vai conquistar quase toda a Europa. Então, qual era o medo que as outras nações europeias tinham? De aparecer uma outra pessoa que fosse e começasse a ter as mesmas atitudes de Napoleão. Por isso que vai tentar conversar essa estabilidade política no continente, né?
Isso vai demorar um pouco, mas cerca de 100 anos depois aparece uma figura com os mesmos pensamentos de Napoleão. A gente está falando de Adolf Hitler, né? Que da primeira para a Segunda Guerra Mundial, assim como também Napoleão, ele foi uma figura do exército alemão, vai assumir a Alemanha também com o mesmo objetivo, de formar um grande império alemão, então conquistar várias regiões na Europa, tá bom? Mas isso a gente estuda no terceiro ano. Então, durante o Congresso, né, Congresso de Viena, que vai se estender até junho de 1815, até depois da Batalha de Waterloo, decidiram-se, então, o restabelecimento de bases políticas do antigo regime. Então, o sistema político da França vai retornar, pelo menos nesse breve momento, aquele estilo que era antes de Napoleão assumir o poder na França, né? Então, aquele antigo regime que os revolucionários lutaram bastante durante a Revolução Francesa. Também vai ser fixada uma pesada indenização que deveria ser paga pelos franceses, né? A culpa, então, de toda a invasão europeia havia sido das tropas napoleônicas durante os eventos do Império Napoleônico. Então, era culpa dos franceses também boa parte das desigualdades políticas, né? Todas as guerras, conflitos que haviam sido acontecidos na Europa naquele período eram culpa também dos franceses. Então, vai ser condenado a eles pagar essas indenizações. Então, o Congresso ainda vai definir uma nova configuração geográfica para o continente europeu, né? A França retoma só aquele seu limite que era antes do Império Napoleônico, né? Mais ou menos de 1792, a Prússia e a Áustria recuperaram seus territórios e a Rússia anexou a Finlândia e a Polônia, né? Que são países que brevemente vão fazer parte da Rússia, depois vão conquistar novamente a sua independência, né? Vai ter toda a reorganização geopolítica do mundo, né? E para finalizar, então, o Congresso estabeleceu ainda um equilíbrio de poder político-militar entre as diversas nações europeias, né? Rússia, Prússia e Áustria se uniram na chamada Santa Aliança. Então, o que os franceses enfrentaram na Batalha de Waterloo foi a Santa Aliança, né? Exército russo, prússio e austríaco, tá bom? Essa Santa Aliança era uma coligação militar que visava garantir os acordos fechados durante o Congresso de Viena e combater os movimentos liberais e nacionalistas inspirados nos ideais da Revolução Francesa que eclodiram na Europa, tá bom? Contudo, né, por intervenção britânica, a Santa Aliança não interferiu nos movimentos de emancipação que já haviam sido iniciados nas colônias espanholas da América. Não é à toa que é nesse período que está Napoleão sendo preso, sendo morto em 1821, um ano após o falecimento de Napoleão, o Brasil vai estar declarando independência a Portugal. E assim vai ocorrer em outras das nações aqui do continente, né? Se vocês pegarem o mapa das independências aqui na América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, todo mundo ali é no século XIX. E as independências são no século XIX. Uns mais cedo e outros mais tarde. Tudo bem? E aqui a gente tem, então, uma foto que simboliza, então, esse Congresso de Viena, né? Todas essas pessoas com esses uniformes aqui bonitos são aqui ilustrados como chefes militares, chefes políticos de algum país do continente europeu dentro daquele contexto do Congresso de Viena. Belezinha? E aqui nós temos o mapa, então, da Europa com um retorno das fronteiras que era antes do Império Napoleônico, que foi o que o Congresso de Viena decretou, tá bom? Então, nós temos aí a França retornando ao seu território que ela tinha anteriormente, né? Já que antes tudo isso aqui era França, ela retoma só o seu território, seu limite territorial que era antes, e aí surge, então, os vários reinos que haviam sido invadidos pelo Império Francês retomam o seu poder. O Reino da Prússia, Polônia, Império Austríaco, tá bom? Império Otomano. Nós vamos ter aqui os vários reinos que vão formar futuramente a Alemanha. Nesse contexto histórico não existe a Alemanha, existe a Confederação do Reino, né? Que juntos vão se unir, se unificar e se transformar, então, na chamada Alemanha que hoje todos nós conhecemos. Belezinha? Turma, muito obrigado. É assim que a gente acaba, então, a chamada Era Napoleônica. Então, Napoleão foi essa figura política como um grande líder da nossa história, um dos maiores líderes da nossa história, um dos maiores generais, estrategistas militares, né? Por um breve momento, a França foi o maior império, né? Foi o único momento que a França foi o maior império da nossa história, né? Como poder político, a gente pode dizer. É claro que depois ela ainda vai manter-se vamos dizer assim, num poderio econômico grande, só que ela nunca mais vai atingir o ápice político que ela atingiu com a figura de Napoleão. E é por isso, então, que a figura de Napoleão ela é tão saudosista para o público francês, né? Todos eles têm muita saudade da figura de Napoleão, porque foi o momento que a França era ali a potência hegemônica na Europa e tudo mais, que nunca mais foi, eu acho que nunca mais será, né?
Hoje em dia, se a gente fala de potência econômica, potência política na Europa, a gente basicamente fala dois países, a Inglaterra, ou o Reino Unido, se a gente quiser falar, né? O Reino Unido e a Alemanha, né? França, Portugal, Espanha, Itália, Bélgica, Holanda, todos esses outros países que outrora já tiveram uma grande influência política, hoje, 2020, já não tem tanto assim, né? Então, né, os países, as principais potências ali da Europa que a gente ainda fala até os dias atuais, é a Alemanha e a Inglaterra. Então, pelo menos por um breve momento, a gente nunca vai ver uma França de Napoleão retomando esse grande poder político que tiveram no início do século XIX. Tudo bem?